Falamos agora de reforma tributária. Mais uma vez, esse assunto vai e volta aqui no programa, porque sempre tem dúvidas, sempre tem queixas com essa reforma tributária que foi aprovada, ainda vai entrar para valer na prática, né? Vai entrar em vigor na prática, e nós convidamos o advogado especialista em direito tributário, Dr. Matheus Venturini, que vai dar a sua contribuição aqui para nós e para você que está em casa. Muito obrigado, doutor Matheus, pela entrevista. A principal justificativa para a reforma tributária era a seguinte: é preciso simplificar e modernizar o sistema tributário brasileiro. A reforma atendeu esse anseio inicial? Boa tarde, Zaidan, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês falando sobre um assunto tão importante e que tem tanto impacto no nosso cenário de curto, médio e longo prazo, tá? Respondendo a tua pergunta, a gente não tem uma certeza quanto à simplificação, Zaidan. Uma coisa é fato, uma reforma tributária que se preste, ela tem que diminuir a carga tributária, ela tem que simplificar a carga tributária e ela tem que tornar a carga tributária, vamos dizer assim, mais eficiente. Por enquanto, com aquilo que surgiu na Constituição a partir da reforma constitucional, de uma emenda constitucional, e agora com a promulgação de uma lei complementar que disciplina, aí regulamenta a reforma tributária, nós não temos ainda um cenário onde a gente possa falar, sim, ficou mais simples, sim, ficou mais barata a carga tributária. Então, tudo depende agora de atos posteriores que o Ministério da Economia, que o Comitê Gestor do IBS e do CBS, eles vão implementar. Vamos falar diretamente do agronegócio. Eu ia perguntar se nós vamos pagar menos impostos. Você falou que ainda não é possível dar essa resposta com certeza, né? A gente espera que sim, que pague menos imposto, mas não temos essa convicção. A reforma tributária traz impactos diretos para o agronegócio? Queria saber a sua colocação. Zaida, essa é uma pergunta excelente, tá? Se a gente olhar notícias na internet, nos canais de comunicação, jornais, a gente vai ver uma certa simplificação desse assunto no sentido de que o setor agropecuário ele foi beneficiado, o setor agropecuário ele teve redução de carga tributária. Tá? O meu primeiro ponto de alerta é o seguinte: sim, nós tivemos a edição de normas na reforma tributária que colocaram, por exemplo, a carne na Cesta Básica Nacional de Alimentos, e a carne, por estar na Cesta Básica Nacional de Alimentos, ela tem uma alíquota zero. Essa é uma zona de claridade. A gente sabe que a carne vendida ela vai estar numa alíquota zero. Hoje, se a gente olhar no nosso cenário atual, primeiro, a gente tem um ICMS que ele depende da legislação de cada um dos estados. Então, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a carne ela faz parte da cesta básica e a alíquota efetiva de ICMS é 7%. Em São Paulo é um pouco maior, 11%, se não me engano. O fato é, IBS e CBS somados hoje sobre a venda da carne, a alíquota vai ser zero. Então a gente tem de fato uma redução da carga tributária. Se a gente estiver falando aqui particularmente da carne, a gente tem uma redução da carga tributária sobre a venda da carne. Agora, a gente tem um contexto muito maior, Zaidan, que é o contexto da carga tributária de todos os serviços que são utilizados na indústria, que são utilizados pelo produtor rural. E sim, esses outros serviços eles vão ter uma carga tributária aumentada. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Tá? O setor de serviços hoje no Brasil ele tem uma alíquota média sobre o consumo, né, sobre a venda do serviço, sobre a prestação de serviço, de 5%. A expectativa é que essa carga tributária dos serviços em geral ela suba para 28%. Tudo bem, o prestador de serviço ele vai ter direito a tomar um crédito sobre aquelas despesas, aqueles custos da prestação de serviço, mas isso não é uma garantia de que essa carga tributária ela vai chegar ali a 15%. Então o ponto é, falando dos produtos agro e pecuários, nós temos previsões já sobre reduções de alíquota
para produtos da alimentação humana. Nós temos a previsão da alíquota zero para a cesta básica, onde a gente tem a carne, as aves, a carne de gado, ovino, caprino, aves, peixes, mas a gente tem um aumento em geral da carga tributária, uma expectativa de aumento para todos os outros serviços e produtos que estão ao redor da produção agrícola. Então, é difícil de a gente mensurar agora, sem uma regulamentação das alíquotas efetivas, como é que vai ser essa carga tributária. E como ali o nosso colega estava falando antes, o preço da carne, o preço da soja, o preço do café, o preço do ovo, ele é diretamente impactado por outros custos, que não só o custo tributário, né? Então a gente tem que esperar, infelizmente, mais alguns meses, talvez anos, para a gente ter esse diagnóstico, tá, Zaidan? Nós ouvimos que o produtor, produtor e tem outras poucas classes no Brasil, produtor rural, poderia ser impactado duas vezes, duplamente. Primeiro como pessoa física e segundo que a tributação sobre a produção desse produtor pessoa física. O senhor entende que isso vai acontecer? Pode acontecer? Vamos lá, Zeda. A gente tem que dividir os pontos de análise, tá? Hoje, a gente está falando de uma reforma tributária sobre o consumo, tá? O que é a reforma tributária sobre o consumo? É a reforma tributária dos tributos que incidem sobre a venda da produção rural. Então, a gente está falando de ICMS, a gente está falando de PIS/COFINS e a gente está falando, eventualmente, de um IPI, tá? Vamos lá. O ICMS hoje, em relação à venda do produto rural, ele é bastante incentivado pelos estados, já foi fruto de bastante guerra fiscal, né? Isso aí são páginas do nosso passado. PIS/COFINS. O produto rural ele também é bastante incentivado por alíquota zero de PIS/COFINS, insumos agrícolas também possuem alíquota zero, e a indústria que recebe esse produto agrícola, ela normalmente tem um crédito presumido pela compra desse produto agrícola. IPI. IPI hoje... 99% dos alimentos de origem animal ou vegetal, eles não possuem IPI. Então a gente veio de um cenário onde a tributação, independente se é a tributação do produtor rural pessoa física, se é do produtor rural pessoa jurídica, ela tem esse cenário. A gente está indo para um cenário de IBS. A IBS, CBS, né, que são dois lados da mesma moeda, IBS é o Imposto sobre Bens e Serviços a cargo dos estados e dos municípios, CBS é a contribuição sobre bens e serviços a cargo da União. Esse IBS e CBS, o produtor rural ele pode optar por não pagar o IBS e CBS. Mas qual produtor rural? O produtor rural que ele fature até 3 milhões e 600 ano. Então, qual que é a realidade do produtor rural daqui para frente? Quando eu digo daqui para frente, é um período de transição de 2026 até 2033 e de 2033 para frente com a implementação do IBS e CBS. Esse produtor rural ele vai poder optar por aderir ao IBS e CBS ou continuar tributando a sua atividade rural como produtor rural na sistemática que ele tem hoje. Então, assim, esse assunto, Zaidan, ele poderia se desdobrar em várias nuances, tá? Por exemplo, o produtor rural que não aderir ao IBS e CBS, ele teoricamente vai estar sujeito a uma carga tributária mais controlada. Porém, o produtor rural que aderir ao IBS e CBS, ele vai estar, de certa forma, dentro de um sistema onde ele pode tomar créditos sobre as aquisições deles, ele pode diferir alguns impostos. Então, essa é uma resposta que a gente vai ter que construir ao longo dos próximos anos, tá? E assim, não tem fórmula de bolo, infelizmente, para esse tipo de pergunta. A gente teria que analisar cada tipo de operação. Por exemplo, a operação do produtor rural que trabalha lá com a criação de gado para venda para um abatedouro, para posterior revenda desse produto para alimentação humana. Bom, esse camarada ele vai ter um cenário jurídico que vai permitir para ele a adoção de uma carga tributária específica ou outra carga tributária específica. Já se a gente estiver falando do produtor rural, que ele produz soja, para que essa soja ela seja integrada a algum tipo de
produção têxtil, bom, a gente tem um outro cenário aí. Então, o cenário do produtor rural, Zaidan, ele não é tão ruim quanto parece, porque a gente tem previsões específicas aí de uma faixa de isenção, vamos dizer assim, de IBS e CBS, mas ele não vai poder se furtar a analisar o que vai ser melhor para ele a partir dessas novas regras. Deixa eu fazer um comentário assim, bem rápido. A gente vem acompanhando aqui no escritório, eu trabalho no escritório Rafael Pandolfo Advogados, a gente atende bastante aqui clientes da região sul, uma atuação bem descentralizada na região de São Paulo. A gente acabou de abrir, inclusive, uma sede do nosso escritório aí em São Paulo, para atender melhor alguns clientes também do interior de São Paulo. E a gente veio acompanhando esse assunto da reforma tributária de uma forma bem assim, alerta, tá? Porque existem muitos detalhes ali que eles precisam ser trabalhados, estudados, que eles precisam ser repensados pelas empresas. E eu não estou falando só do produtor rural, né, da pessoa que trabalha com produto de origem animal, vegetal, mas também pelas indústrias que vão receber esses produtos. Existem uma série de análises que devem ser feitas agora, e quando eu digo agora é de 2025 até 2026, porque é o período que a gente tem para se preparar, porque a partir de 2026 até 2033, a gente tem um período de transição onde esses impostos eles já vão estar sendo cobrados, Aidan, tá? Eles vão estar sendo cobrados a alíquotas menores, mas eles já vão estar sendo implementados.